Olá, seja bem-vindo. Você está no canal O Boss Tá On e hoje nós vamos falar sobre a importância de conhecer na gestão. Eu sou Bruno Lira e você está no ecossistema BTO3. Falar de gestão e conhecimento são duas coisas extremamente necessárias e que precisam coexistir para de fato você chegar num resultado. Porque veja, gerir o desconhecido é algo impossível, é algo inviável, você não consegue predizer o que vai acontecer, você perde essa relação previdente com o que deve ser gerido. Por isso que conhecer é fundamental, conhecer as pessoas que você vai gerir, conhecer os recursos que você tem disponível para essa gestão, conhecer as técnicas é fundamental. A educação básica ela é sustentada pelo conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Conhecer, descobrir, revelar o que se sabe ou o que se tem é oportunizar para todos o êxito naquilo que se está fazendo. Para fundamentar essa discussão, eu vou recorrer a uma figura filosófica de extrema importância para a humanidade. Nós vamos então mergulhar no julgamento de Sócrates, basicamente no livro A Apologia de Sócrates, que narra como se deu todo esse processo que levou à morte do filósofo. Na verdade, Sócrates foi acusado por três membros da comunidade ateniense, Meleto, Anito e Lincoln. Os três acusaram Sócrates, obviamente, de corromper a juventude. O Sócrates tinha o hábito de, no contexto da sua dialética, se comunicar com a juventude, e justamente os três estavam acusando ele de corromper essa juventude, principalmente nos aspectos democráticos. Sócrates não era um defensor da democracia e também não acreditar nos deuses, que era ali a base de muitos dos pensadores e de muita coisa que foi produzido naquela época. Então, o livro Apologia de Sócrates narra a defesa que Sócrates faz, que, diga-se de passagem, é uma verdadeira aula da sua dialética, de tudo aquilo que o Sócrates pregou ao longo da vida. Bom, na defesa de Sócrates, ele traz uma coisa que é muito importante e muito interessante. Sabe a ideia do só sei que nada sei? Essa ideia, porque isso não é necessariamente um texto, mas sim uma ideia, ela surge dessa narrativa, desse momento da vida do filósofo. Na verdade, Sócrates refuta que a acusação real era de corromper os jovens ou de não acreditar nos deuses. Pelo contrário, ele demonstra evidências da sua própria vida, da sua própria biografia, que levavam a acreditar que, de fato, ele acreditava nos deuses e ele não corrompia a juventude. A verdade que Sócrates revela como sendo a que levou às acusações se deu ao fato de seu amigo Querofonte, visitando um oráculo em Delfos, ter questionado esse oráculo quem seria a pessoa mais inteligente, mais sábia de Atenas. E o oráculo respondeu Sócrates. Quando Sócrates tomou conhecimento dessa afirmação, ele falou, não pode, não sou eu a pessoa mais sábia. E por conta de desejar provar que o oráculo estava equivocado, ele começou a questionar algumas figuras importantes das escolas filosóficas que existiam na época, dos contextos que existiam na época, algumas pessoas que eram pensadores também. E Sócrates, obviamente acreditando que essas pessoas eram mais inteligentes do que o próprio, tratou de arguir com eles. E foi aí que Sócrates chega à conclusão que, de fato, o oráculo estava certo e que talvez, de fato, ele fosse a pessoa mais inteligente. Mas por um único motivo. Porque Sócrates sabia o que ele não sabia. Vamos tentar transformar isso numa coisa mais palatável, essa afirmação. O que Sócrates percebe é que as pessoas têm por hábito falar daquilo que desconhece. Que as pessoas têm por hábito acreditar que sabem sobre aquilo que estão falando.
quando na verdade elas desconhecem. E que Sócrates, então, de fato era sábio, porque ele tinha capacidade de reconhecer que ele não dominava um determinado assunto, que ele não conhecia sobre um determinado assunto. E por saber que não conhecia, por saber dessa limitação dele, por saber que nada sabia sobre aquele assunto, isso dava a ele o privilégio de buscar conhecer, de buscar entender, enquanto outros, acreditando saber o assunto e ser suficiente, na verdade, agiam com ignorância. E quando Sócrates começa a revelar que as pessoas não sabiam sobre o que falavam, que as pessoas não sabiam sobre aquilo que diziam saber, ele estava justamente cutucando essas onças que obviamente se mobilizaram e levaram Sócrates ao seu julgamento. Há aí uma discussão de que talvez eles acreditavam que Sócrates, na oportunidade da contrapena, porque dentro do modelo de julgamento, ali cabia ao julgado propor uma outra pena, em caso, por exemplo, da pena de morte, acreditava-se que Sócrates, fosse exigir o exílio, Sócrates tinha meios de sair, de fugir daquilo tudo, mas Sócrates era um convicto daquilo que ele fazia. E, obviamente, ele, ironicamente, pediu um banquete, sim. Ele acreditava que, pelos trabalhos que ele prestou para aquela região, ele merecia, na verdade, era um banquete para se deliciar e não aquelas acusações. Obviamente, os jurados entenderam que aquilo era irônico demais e o condenaram à morte. E aí a gente tem um desfecho de Sócrates. Mas o que Sócrates nos ajuda e o que tudo isso tem a ver com gestão? Bom, quantos de nós líderes acreditamos que conhecemos de fato todos os membros da nossa equipe? Quantas vezes fechamos a nossa escuta para as ideias por acreditarmos que de fato conhecemos a solução? Será que não estamos sendo como as pessoas que incriminaram Sócrates, né? As pessoas que acusaram ele? Será que nós não estamos exercendo o papel de acusador, quando na verdade a gente devia ser o escutador, escutar o que de fato o outro tem a dizer e entender que talvez o nosso conhecimento não é suficiente para tomar essa decisão? Porque muitas vezes, como gestor, tomamos decisões baseadas no cargo. A decisão compete a mim, eu tenho que fazer esse trade-off, que é fazer essa escolha difícil. Toda escolha pressupõe uma renúncia, a renúncia é o custo dessa oportunidade. Então eu vou fazer essa escolha, mas baseado no cargo. Bom, segundo Sócrates, você é um tolo. Afirmar que você sabe o que você não sabe é tolice. É perder a oportunidade de aprender. É perder a oportunidade de evoluir. Então, quando a gente tem essa visão de que a gente precisa conhecer o outro, conhecer a ferramenta, mas não é na superficialidade, não. É fazer um mergulho. É, de fato, desenvolver essa empatia com o próximo, de se colocar e tentar entender a opinião do outro do ponto de vista que o outro está externalizando. É entender o processo nas suas nuances. Eu quero conhecer uma técnica, eu quero exercer essa técnica. Eu preciso conhecer, de fato, casos em que essa técnica foi aplicada. Quando eu simplesmente me sinto suficiente, de fato eu não sou sábio. E a sabedoria que o oráculo de Delfos revela sobre Sócrates, a qual Sócrates entende que de fato ele era o sábio, é porque ele tinha capacidade de reconhecer que ele não dominava todos os assuntos, e por não dominar todos os assuntos, ele tinha a oportunidade de evoluir. Porque o que é a filosofia, se não uma oportunidade de uma elevação da sua alma, do seu espírito, no sentido de alcançar conhecimento, alcançar conhecer, alcançar o entendimento sobre as coisas. E o entendimento, quando a gente pensa em liderança, ela vem de um histórico, ela vem de alguém que fazia antes, ela vem da proposta de alguém que sugere como nós vamos fazer depois, ela vem da experiência do dia a dia. Tudo isso são
experimentações, são vivências, são aprendizados que vão compor o seu repertório e vão te ajudar a saber sobre aquilo que você acredita. E é interessante que o saber ele vai se ressignificando. A gente aprende, desaprende e reaprende o tempo todo. Então não se isole numa ilha de crenças de que você sabe sobre todas as coisas. Eu mesmo não sei. E aqui eu lanço um desafio. Se nessa minha dialética, se nessa minha dissertação eu cometi algum deslize, me corrija. Tem um comentário aqui. Me permita conhecer aquilo que eu não conheço, para que eu possa evoluir, para que eu possa ir além. Porque esse é o propósito real da vida e ele precisa comungar com a sua gestão. Ele precisa coexistir com a sua gestão. Se você quer fazer uma gestão cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz, você precisa conhecer seu time, você precisa conhecer os processos, você precisa conhecer os rituais dessa empresa, o portfólio, os artefatos, as cores, as paletas de cores que essa empresa usa e, principalmente, você precisa conhecer a comunidade, as pessoas que formam essa comunidade. Quem são essas pessoas que formam o seu time? Essa foi mais uma dica do Boss. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, isso ajuda a gente a crescer. E nós também temos um conteúdo muito bacana lá no Instagram, no @obosstaon. Corre lá no Instagram, segue a gente, tem um conteúdo exclusivo lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima e lembre-se sempre, o Boss tá on.